Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo 6. Evangelho de João, o capítulo 6, um texto bastante conhecido. Nós vamos ler dos versículos 1 a 15. E o título da minha fala nesta noite, na verdade, é uma pergunta. A seguinte: o que você vê? O que você vê? Evangelho de João, o capítulo 6, versículos 1 a 15, nós vamos meditar em cima da seguinte pergunta: o que é que você vê? O texto diz o seguinte: depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nós vamos orar mais uma vez pedindo que o Senhor nos abençoe nesse momento. Deus amado, muito obrigado porque a Tua palavra foi lida neste momento, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é infalível, ela jamais volta vazia, mas sempre cumpre tudo aquilo que Te agrada. Por isso nós Te pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos corações para que sejamos atingidos pela Tua palavra, sejamos encorajados, sejamos instruídos e alertados, para que vivamos uma vida cada vez mais agradável a Ti, Pai. A nossa grande expectativa e anseio neste momento é ouvir a Tua voz vindo de encontro aos nossos corações, para que sejamos pastoreados pelo Senhor, o nosso bom pastor, Pai. Fala conosco nesse momento, é o que nós Te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus, amém. O que você vê? A visão humana é muito curiosa e por vezes ela é testada naquilo que nós conhecemos como ilusão de ótica. Nem sempre as pessoas que olham para uma mesma imagem, para o mesmo objeto, para o mesmo lugar,
enxergam a mesma coisa. Eu gostaria de fazer um breve teste na nossa introdução com você, para te perguntar o que é que você vê. Nós temos a imagem? O que é que você vê nessa imagem? O que você vê nessa imagem? Quem enxerga um coelho? Quem enxerga um pato? É um coelho ou um pato? O que você vê nessa imagem? Estamos todos diante da mesma figura. E ainda assim, nem todos enxergamos a mesma coisa. Próxima imagem, por gentileza. O que você vê? Quem enxerga um senhor? Quem enxerga um homem e uma mulher com um cachorro deitado na rua? Quem só consegue enxergar uma das duas imagens? Que curioso, embora estejamos diante da mesma imagem, a mesma cena, nem todos enxergamos a mesma coisa. O que é que você vê? Terceira e última imagem. O que você vê? Quem enxerga um casal de idosos? Quem enxerga um homem tocando violão e um outro homem com um cesto na cabeça? A mesma imagem está posta diante dos nossos olhos. E ainda assim, nem todos enxergamos a mesma coisa. Obrigado, pode acender as luzes, por gentileza. A grande realidade é que as ilusões de ótica nos admiram, nos despertam a atenção, nos são admiráveis, mas há uma verdade mais profunda por trás disso. É a realidade de que não apenas uma imagem, uma ilusão de ótica pode demonstrar o fato de que, ainda que vejamos a mesma imagem, podemos perceber coisas diferentes, mas é o fato de que diante de Jesus, do mesmo Jesus, da mesma ação de Jesus, nós podemos perceber e enxergar coisas diferentes. Isso não acontece apenas com uma imagem que chega aos nossos olhos e nós não conseguimos ou não sabemos dizer se é um pato ou um coelho. A verdade é que muitas vezes, quando nós olhamos para Jesus, o Jesus é o mesmo. As ações de Jesus, os milagres de Jesus são os mesmos, mas nós acabamos enxergando coisas diferentes. É exatamente disso que esse texto fala. Uma grande multidão que estava posta diante de Jesus. Cerca de 5.000 homens viram o mesmo sinal. A multiplicação de 5 pães e de 2 peixes, que foi o suficiente para alimentar toda aquela multidão. Todos aqueles homens viram o mesmo sinal, o mesmo milagre. Mas nem todos perceberam e enxergaram a mesma realidade por trás disso. E a pergunta que surge para nós é: diante de Jesus, o que é que você vê? Quando você olha para Jesus, o que é que você enxerga? Há pelo menos 3 possibilidades, 3 coisas, 3 elementos que nós podemos ver, que nós podemos enxergar quando olhamos para Jesus à luz desse texto. Primeira coisa que eu e você podemos enxergar é nada mais do que pães e peixes. Quando expostos diante de Jesus, há aquelas pessoas que correm o risco de, embora estejam diante do Filho de Deus encarnado,
só conseguem enxergar pães e peixes. Esse milagre que Jesus realizou foi na presença de uma enorme multidão. O texto diz 5.000 homens apenas. Se nós considerarmos mulheres e crianças, nós podemos estimar talvez cerca de 20.000 pessoas que estavam seguindo Jesus naquele momento, e de repente um dos seus discípulos pergunta, ou Jesus pergunta para um de seus discípulos: onde nós vamos comprar alimento para que todos eles comam? Onde nós vamos conseguir alimento para que 20.000 pessoas sejam saciadas? E de repente surge André dizendo: mestre, tem aqui um menino com 5 pãezinhos de cevada, 5 pães pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tão grande multidão? Então Jesus pega os pães, pega os peixes, faz com que todos se assentem, e diante dos olhos daquela enorme multidão, multiplica. Alimenta todo mundo, de modo que no final das contas, depois de todos terem comido e se saciado, 12 cestos ainda sobraram. Mas nem todos viram a mesma coisa. Havia aqueles que estavam mais distante, que estavam nas bordas da multidão, não estavam acompanhando exatamente aquilo que estava acontecendo. Afinal de contas, se 20.000 pessoas estão seguindo Jesus, há aqueles que estão perto, colados com Jesus, com os olhos fitos nele, mas há aqueles que estão distantes. Há aqueles que não conseguem acompanhar de perto. E no fim das contas, depois que Jesus orou e multiplicou os pães, o pessoal começou a passar. Olha, passa o pão para trás, porque tem mais gente lá atrás que precisa comer. Vai passando o peixe também. Vai passando o pão e o peixe. E quem estava lá atrás, distante de Jesus, largar o milagre. Quem estava lá atrás, longe de Jesus, não conseguiu ver o momento em que Jesus pegou o pão e multiplicou. Pegou os peixes e fez com que se multiplicassem. Tudo que eles conseguiram ver foi pães e peixes, justamente porque eles estavam longe de Jesus. Estavam ali na cena do milagre, na cena da multiplicação dos pães e dos peixes, e tudo que conseguiram ver foi o pão e o peixe que chegou nas suas mãos. Perderam a maravilha, perderam o milagre, porque só conseguiram perceber pães e peixes. As pessoas que estavam distantes de Jesus não conseguiram enxergar a maravilha da realidade que se apresentava diante deles. Talvez alguns nem estivessem seguindo a Jesus de verdade. Talvez alguns estivessem simplesmente caminhando com a multidão. Viram um grupo enorme de pessoas passando e pensaram: eu vou junto, porque tem alguma coisa boa no final disso. Me lembro de uma vez que eu estava no shopping lá em Volta Redonda com a minha esposa. E de repente começou a se formar uma fila muito grande e com muita agilidade na nossa frente. As pessoas iam chegando e formando fila, chegando e entrando uma atrás das outras. E eu falei para minha esposa: corre lá que eu vou descobrir o que é. Corre lá que eu vou descobrir o que é, mas garante o nosso lugar. E aí eu fui descobrir, era para mais uma dose da vacina. Eu falei: não, vamos continuar passeando. Mas isso não é difícil de acontecer. A gente vê um grupo de pessoas se juntando, um grupo de pessoas passando. Opa, eu quero ir junto. Eu quero participar disso também. Não é difícil que isso tenha acontecido naquela multidão. Algumas pessoas que estavam ali, não por causa de Jesus. E no fim das contas,
tudo que elas conseguiram perceber, tudo que elas conseguiram enxergar, pães e peixes, perderam a maravilha do milagre, perderam a beleza da manifestação do poder de Jesus. E o triste é que isso não acontece só naquele tempo. Não aconteceu somente nesse episódio da Bíblia em que as pessoas perderam a manifestação do poder de Deus porque não estavam caminhando perto de Jesus. A triste realidade é que hoje isso acontece. Há pessoas, talvez pessoas aqui, que não têm enxergado o poder de Deus porque não estão caminhando perto de Jesus. E tudo o que conseguem perceber nas suas próprias vidas são pães e peixes. Pessoas que têm vivido vidas frias, vidas sem graça, vidas que não conseguem conceber e experimentar o poder de Deus, a ação de Deus, porque estão tão longe de Jesus, que mesmo quando Jesus realiza um milagre, mesmo quando Jesus intervém de maneira poderosa e sobrenatural, a pessoa está tão longe de Jesus que tudo que ela enxerga é um pãozinho de cevada, é um peixinho, uma sardinha. Que tristeza! O Filho de Deus presente ali e a pessoa, por estar tão distante, não consegue enxergar. Os mais maravilhosos atos do Senhor são tidos como uma coisa normal, são tidos como uma ação natural. Jesus está lá longe e eu estou aqui. Que vida sem graça! A vida daqueles que só conseguem enxergar pães e peixes. Mas esse não é o único grupo de pessoas presente na multidão. Havia aqueles que estavam mais distante de Jesus, que não conseguiram vê-lo multiplicar os pães e peixes, que não conseguiram ouvir a sua oração, que não ouviram o diálogo que Jesus teve com Filipe, o diálogo que Jesus teve com André, que não conseguiram ver quando o menino foi trazido com seus 5 pães e 2 peixinhos, mas esse não é o único grupo de pessoas. Há aquelas pessoas que não estão longe de Jesus, que estão, na verdade, perto de Jesus, estão seguindo a Jesus, mas estão distraídas. Havia aquelas pessoas que estavam ali nas proximidades, no entorno de Jesus, e que acompanharam todo o momento da multiplicação. Viram quando Jesus tomou o pão, deu graças a Deus e começou a reparti-lo. Viu quando Jesus pegou os 2 peixinhos, orou e começou a distribuir para as pessoas. E eles perceberam que sempre que Jesus tirava um pedaço de pão, o pão não diminuía. Perceberam que sempre que Jesus entregava um peixinho, a quantidade de peixes não diminuía. E esse pessoal que estava perto de Jesus e viu a multiplicação e ouviu a oração de Jesus, comeu e se saciou, encheu a sua barriga. Mas eles estavam distraídos. Tudo que chamou a atenção deles naquele momento foi: olha, Jesus está fazendo milagre aqui. Olha, tinha 5 pãezinhos e agora tem 12 cestos. Olha, Jesus está fazendo com que o pouco se torne muito. Jesus está matando a nossa fome. Jesus está realizando um milagre, está suprindo as nossas necessidades. Comeram, se saciaram e continuaram seguindo a Jesus, mas estavam distraídas.
Continuaram seguindo a Jesus não porque entenderam a realidade profunda por trás daquilo que estava acontecendo. Continuaram seguindo a Jesus porque pensavam, se eu estiver com Jesus, ele vai estalar os dedos e eu vou ganhar um lanchinho. Se eu caminhar com Jesus, Jesus sempre vai me dar aquilo que eu quero. Se eu estiver perto de Jesus, sempre vai ter pão e peixe para mim. Pessoas que, embora estivessem de fato seguindo a Jesus, estivessem caminhando com Jesus, estavam distraídas. Distraídas pela realidade deste mundo. Distraídas pelo seu próprio estômago e pelo seu apetite. Estavam ali seguindo os passos de Jesus. Para onde Jesus ia, elas iam atrás. Se Jesus virava à direita, elas viravam à direita atrás de Jesus. Se Jesus parasse, elas paravam também. Mas não por causa de Jesus. Tudo que elas conseguiam enxergar era o milagre que ele podia realizar. E para essas pessoas, Jesus deu uma palavra muito dura mais adiante no texto, no versículo 26. Ele diz, olha, vocês estão me seguindo não porque vocês compreenderam a realidade do que eu fiz. Vocês estão me seguindo por causa do milagre, porque vocês comeram do pão e ficaram satisfeitos. Vocês estão me seguindo não porque vocês compreenderam o sinal que eu fiz. Vocês estão me seguindo por causa do apetite de vocês. Quando vocês olham para mim, Jesus diz, vocês não enxergam quem eu sou verdadeiramente. Vocês enxergam simplesmente a solução para os seus problemas materiais, a satisfação das suas necessidades físicas. Quando vocês olham para mim, vocês enxergam simplesmente alguém que pode saciar a fome de vocês. Mas eu sou muito mais do que isso. A triste realidade é que essas pessoas que olham para Jesus como a oportunidade de ter mais um lanchinho, não acontecia simplesmente lá atrás, no tempo bíblico. A triste realidade é que hoje ainda, talvez aqui, nós tenhamos pessoas que seguem a Jesus, que verdadeiramente seguem a Jesus, que querem caminhar com Jesus, porque enxergam nele um jeito de resolver os seus problemas nesse mundo. Porque enxergam em Jesus uma forma de receber mais um lanche. Uma forma de satisfazer e de saciar a sua fome, o apetite do seu estômago. Gente que busca de verdade a Jesus, que ora, e ora de verdade, que lê a Bíblia e lê de verdade, que vem à igreja esperando encontrar Jesus de verdade, mas com a motivação equivocada. Com a motivação e com a expectativa de que Jesus pode resolver os problemas aqui. De que Jesus existe, na verdade, para satisfazer e saciar e resolver os problemas que nós temos neste mundo. Gente que olha para Jesus e pensa, é milagre. É Ele que vai me dar aquelas coisas que eu preciso. Eu tenho uma lista de pedidos de oração, eu vou entregar para Jesus e Ele vai atender tudo. Jesus vai servir a mim tudo aquilo que eu preciso. Mas Jesus é muito mais do que isso. A triste realidade é que ainda hoje há pessoas que buscam a Deus, que seguem a Jesus, não por quem Ele é, mas simplesmente por aquilo que Ele pode fazer.
caminham seguindo os seus passos, pensando: se eu estiver com Jesus, Ele vai poder me dar uma série de coisas. Quem Ele é, não importa muito, porque estão distraídas com aquilo que Ele pode fazer. Querem muito mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos, justamente por estarem distraídas. E é para essas pessoas que Jesus diz: vocês me seguem, não porque vocês viram, compreenderam os sinais que eu realizo, mas porque vocês simplesmente comeram o pão e ficaram satisfeitos. Tem aquelas pessoas que nem enxergam Jesus, que somente veem pães e peixes. Tem aquelas pessoas que caminham perto de Jesus, mas estão distraídas, estão tão preocupadas com as questões, com os afazeres, com os assuntos deste mundo, que tudo que conseguem pensar quando vem Jesus é: Ele vai resolver os meus problemas aqui. Mas Jesus é muito mais do que isso. E há aquele grupo de pessoas, um grupo muito específico, que estava ali perto de Jesus. Estava seguindo os passos de Jesus junto com a multidão, mas que não estava distraído. Não estava preocupado com a sua fome. Um grupo de pessoas que estava seguindo a Jesus, não por aquilo que ele poderia fazer, mas que o estava seguindo por conta de quem ele era, de quem ele é. E esse grupo de pessoas, quando viu a multiplicação dos pães e peixes, não se deixou distrair, não se deixou enganar. Quando eles viram a realização do milagre, logo eles perceberam: esse é o Filho de Deus. Não importa o sinal que ele está fazendo, não importa se ele vai alimentar 5.000 homens, se ele vai dar de comer a 20.000 pessoas, isso é secundário. Se ele vai dar comida ou não, se ele vai dar peixes e pães ou não, isso é secundário. Eu não vou me deixar distrair por aquilo que Jesus pode fazer, porque o que realmente importa é quem Jesus é. E essas pessoas disseram no versículo 14, quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Algumas poucas pessoas olharam para Jesus, perceberam tudo o que acontecia e enxergaram além do milagre. Enxergaram além daquilo que Jesus podia fazer por eles, além da fome que Jesus podia saciar. Eles olharam para Jesus e enxergaram: esse é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Eles viram o pão sendo multiplicado e souberam: isso daqui não é simplesmente pão. Isso daqui não é nem simplesmente um milagre. Isso daqui é a manifestação do Filho de Deus na minha frente. Isso daqui não é simplesmente um peixinho. Isso daqui não é simplesmente a multiplicação de um peixinho. Isso daqui é a manifestação do Filho de Deus na minha frente. Não importa se tem pão e peixe, o que importa é que o Filho de Deus está aqui na minha frente. E como é importante nós percebermos isso, como é importante nós enxergarmos isso, porque quando nós enxergamos que Jesus é o Filho de Deus, os pães e os peixes perdem a importância.
Quando nós olhamos para Jesus e enxergamos que Ele é o Filho de Deus, se Ele vai multiplicar ou não vai multiplicar, não importa, porque o Filho de Deus está na nossa frente. O Filho de Deus está exposto diante de nós. Todas as outras coisas se tornam secundárias. Quando nós olhamos para Jesus e enxergamos muito mais do que um milagre, muito mais do que um operador de milagres, quando nós olhamos para Jesus e conseguimos perceber e enxergar verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus exposto diante dos nossos olhos, a nossa caminhada se torna firme e inabalável. Se Ele fizer, se Ele multiplicar, se Ele nos alimentar, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Cristo, Filho do Deus vivo, exposto diante de nós. Quando nós olhamos para Jesus e enxergamos muito mais do que um fazedor de milagres, o Filho de Deus, a nossa caminhada com o Senhor se torna inabalável, porque não importa se Ele vai dar ou se Ele vai tirar, Ele continua sendo Deus. Nós continuamos firmados nele. Nossa caminhada continua inabalável no Senhor. A pergunta que fica para nós é, quando você olha para Jesus, o que é que você vê? Você enxerga simplesmente pães e peixes, porque na verdade Jesus está tão longe de você, que você nem consegue enxergá-lo. Você nem sabe se você está seguindo a Jesus mesmo. Você, quando olha para Jesus, enxerga simplesmente uma forma de resolver os seus problemas e de saciar a sua fome. E você segue a Jesus porque você comeu e ficou satisfeito. Mas se Ele parar de te dar pão e peixe, você abandona a caminhada? Ou quando você olha para Jesus, você percebe que verdadeiramente o Filho de Deus está diante de você, de modo que qualquer outra coisa é secundária. Se Ele atender a tua oração, é o Filho de Deus diante de você. Mas se Ele não atender, continua sendo o Filho de Deus diante de você, e isso basta. Se Ele multiplicar pães e peixes, glória a Deus, é o Filho de Deus diante de você, mas se Ele não multiplicar os pães e peixes, isso não muda a realidade de que é o Filho de Deus diante de você. O que você vê quando olha para Jesus? Jesus fez exatamente essa pergunta para Pedro. Quando ele disse: Pedro, quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Batista, Jeremias ou algum dos outros profetas. Alguém que realizou milagres, alguém que realizou maravilhas, alguém que fez coisas grandiosas nesse mundo. Mas não passa disso. Então Jesus volta a Pedro e pergunta: mas e você? Quem você diz que eu sou? E a resposta de Pedro é aquela que deve sair com toda a força dos nossos pulmões, quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é apenas um operador de milagre. Não é apenas alguém que pode matar a nossa fome, por isso eu sigo, porque mata a minha fome. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não importa o que aconteça, não importa o que Ele faça, nada jamais vai mudar essa realidade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo,
que te pergunta nessa noite: o que é que você vê? O que é que você enxerga quando olha para Jesus? Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento,